Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho o que é que eu tenho aprendido pela experiência de outras pessoas, de pessoas mais velhas que a gente aprende em livros, em vídeos, em documentários. E eu quero passar um pouquinho para vocês o que eu tenho percebido que essas coisas acabam se repetindo sempre e algumas pessoas só aprendem realmente de uma forma muito tardia. E a ideia desse vídeo é justamente alertar um pouquinho aí a vocês o que é que eu venho aprendendo para que você não se arrependa de algumas coisas da vida e seja tarde demais. Como eu coloquei no título aí, para que você não espere envelhecer ou realmente estar à beira de ir embora para poder reconhecer algumas coisas, eu quero falar com vocês algumas coisas que, como eu disse no início do vídeo eu tenho aprendido. E começando pela primeira coisa, né? Como eu falo também nos outros vídeos, essa busca incessante que a gente tem de bens materiais e às vezes a gente acaba esquecendo dos nossos amigos, da nossa família, porque a gente sempre está querendo mais, seja trocar de carro, de casa, de celular, o que seja. E quando a gente percebe que a gente acabou deixando grande parte da nossa vida com esse foco e deixou de curtir com pessoas que a gente ama realmente ou até viver de fato. Sem essa correria que a gente tem diariamente, a gente realmente só se arrepende no leito de morte. E o que eu quero dizer justamente é isso. Eu assisti um documentário recente na Netflix que fala de um cara que atuou aí na série do Grey's Anatomy, eu esqueci o nome dele agora, Eric alguma coisa. E tinha um outro vídeo já de uma senhora também nesse mesmo documentário. E o que eu achei mais interessante é que eles já estavam, né, realmente percebendo que iam morrer. E em todo o documentário ninguém falou da casa gigante que adquiriu, ninguém falou do carro lindo que tem na garagem ou do dinheiro na conta que tem. É impressionante como todos só falam da família, do que não viveu, né, de coisas, de experiências mesmo em si. E principalmente, como eu falei, se for pai, de ter se arrependido de não ter ficado um pouco mais com os filhos, ou também se tiver só a esposa ou esposo por não ter aproveitado mais, e é impressionante que isso é 99% das pessoas. E aí, quando a gente não aprende com outras pessoas, a gente espera só acontecer com a gente, isso é muito ruim, porque, como eu falei, né, eu tenho 40 anos, estou fazendo 40 anos esse ano, e eu percebi muitas coisas antes de chegar a esse leito ou envelhecer. E hoje eu trabalho bastante, mas ao mesmo tempo eu gosto de aproveitar muito com meus filhos, passear muito com meus filhos, ao mesmo tempo estar com minha esposa. A gente faz várias coisas legais e simples, nem sempre precisa ser algo caro, desde que programar no final, depois de colocar as crianças para dormir, a gente fazer uma pipoca e assistir um filme juntos. Então tem várias coisas que eu tenho percebido muito antes de acontecer qualquer coisa sobre isso, porque é para que realmente quando chegue naquela época eu não me arrependa. E principalmente ser presente com meus filhos, porque eu vejo também muitos pais que quando estão lá naquele leito, eles se arrependem por não ter aproveitado um pouco mais com os filhos, ou muitos casos estão brigados com os filhos e os filhos às vezes nem vão lá se despedir dos pais. Então são coisas terríveis que naquele momento ele só quer mesmo estar com as pessoas que ele ama. E eu sou exemplo disso porque meu pai sempre foi um cara bem ausente e quando ele faleceu eu não estive do lado dele, foi algo muito rápido e a gente não conseguiu nem se despedir. Então isso é muito ruim, né? A gente pensar dessa forma. Então não importa o dinheiro que ele tinha ou qualquer outra coisa, e sim o que fica sempre é a saudade, não a preocupação com o dinheiro. E eu tenho percebido muito isso nas pessoas, o quanto que isso vai cada vez mais piorando por conta do capitalismo. E a gente vê que as pessoas estão cada vez sem tempo de estar com os filhos, ou com o marido ou com a esposa, estão sempre mais preocupados com o que os outros estão pensando do que dentro de casa. O que eu conheço de casamento falido é impressionante, que quando estão na frente das outras pessoas parece ser o casal perfeito. Principalmente você está lembrando do que aí? Rede social, né? Na frente dos outros é um casal perfeito. Mas quando você descobre o que acontece entre os dois por fofoca de outras pessoas, é impressionante que você fica, gente, como é que esse casal consegue estar junto ainda? Ou ao mesmo tempo não conseguem se valorizar, se respeitar. Às vezes são casais extremamente saudáveis, que às vezes eles só conseguem ver o valor de cada um quando um está no hospital ou quando já perdeu aquela pessoa. Então isso é muito triste.
Vamos dar valor ao que realmente precisa ser valorizado. Porque bens materiais também são importantes você conquistar, mas não pode ser o seu foco. Eu errei muito isso durante a minha vida e até hoje eu pago, né, para resolver algumas coisas financeiras do passado que até hoje eu pago por conta que eu estava dando foco no lugar errado. E a outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, não espere envelhecer ou que as coisas aconteçam com você para você realmente aprender a lição. Muitas coisas na vida você só vai aprender quando acontecer com você. Isso é fato, como aconteceu comigo. Mas leia, estude, aprenda coisas novas, que com a experiência dos outros, principalmente que eu também gosto de ver ler muita biografia, assim como também em documentários, para ver o que aquela pessoa errou, para que eu também não erre. Isso é muito bom, porque se a gente for esperar tudo que só a gente erre, a gente vai perder muito tempo de vida. Então vale a pena você ver a experiência de outras pessoas para que você possa pegar as coisas positivas e eliminar as coisas negativas. E para concluir, eu queria deixar essa mensagem para vocês. A parte financeira, ela é assim, ó. Ou pode ser assim, assim, ou assim, assim, ou seja, são sempre variáveis. E aí isso tudo vai depender, você vai poder passar tanto para cima ou para baixo com pessoas que você esteja ao lado, que te amam e que realmente estejam junto com vocês. Porque o financeiro é variável, mas essas pessoas podem realmente não estarem mais aqui ou simplesmente você estar brigado com alguém da sua família e nunca mais ter o contato com aquela pessoa, e o que é muito ruim. E às vezes, como eu falo, quando você está indo embora, você, poxa, realmente não queria ter ficado brigado com aquela pessoa. A gente podia ter curtido tanta coisa, como eu falei do meu pai. Eu fiquei muito chateado com ele em várias coisas, só que mesmo assim a gente conseguiu manter um contato até o último dia dele ir embora. E eu não consigo, graças a Deus, ficar arrependido de não ter vivido mais com ele, porque o que eu pude fazer, eu fiz, né? Então, é isso que eu quero deixar de lição aí para vocês. Não espere envelhecer para aprender muitas coisas. Curta agora, viva agora. Não é à toa que se chama de presente, porque é um presente de vida e a gente está curtindo agora. O passado eu não tenho o que fazer. O futuro é incerto. Só existem especulações. E aí você vai ficar enlouquecendo com o passado e com o futuro? Não adianta, viva o presente. Às vezes a gente faz tantos planos, Deus muda nossos planos e ao mesmo tempo a gente pode estar com tantos planos, chegar amanhã a gente não está mais aqui. Então espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, que minha experiência também sirva para vocês sempre. E qualquer dúvida também vocês podem falar aí no comentário, que a gente pode estar batendo esse papo aí e conversando um pouco mais sobre isso, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo e até lá.